Você está assistindo o podcast Você Crê. Oferecimento. Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte e Transfer Personalizados. Ministério Tabernáculo dos Milagres, bairro Tiradentes. Olá, paz do Senhor Jesus a todos vocês, nossos seguidores do Você Crê. Hoje nós estamos em finalizamos mais um congresso, terceiro dia de congresso, e nós estamos recebendo aqui o missionário Ronaldo, que vai compartilhar sua história, seu testemunho, toda a sua trajetória na obra missionária lá na Venezuela, tá? Então já peço que você compartilhe, se não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe bastante para que vidas possam ser alcançadas através do que o missionário Ronaldo vai falar. Tem sido uma bênção o Congresso de Missões. Já deixo o convite também para que você esteja aqui. Será durante toda a semana o Congresso de Missões e você pode estar participando e recebendo a palavra do Senhor. Mas nós vamos iniciar o bate-papo com o missionário Ronaldo e ele vai compartilhar a sua trajetória. A paz do Senhor Jesus, missionário Ronaldo. Paz do Senhor, é uma alegria. Bem-vindo ao Você Crê. Eu creio. Se eu creio? Então creio. Pronto, eita glória. Se você também crê, vai ser abençoada. Amém, missionário. Nós queremos conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Eu já conheço um pouquinho, que a gente nos conhece já há muito tempo, Quando eu era criancinha, ele já fazia uma obra muito grande lá na igreja, no Tiradentes, no Tancredo Neves 1, Tancredo Neves 2, Tiradentes, aquele bairro ali da Zona Leste, missionário? O senhor foi muito atuante ali na obra missionária, Foi um celeiro de missionários. Foi ali onde tudo começou, missionário? Onde tudo começou. Então compartilha com a gente. A obra missionária tem muitos mistérios. E começa desde um chamado. Às vezes a gente não entende. Sim. A gente não entende o plano e o propósito de Deus, o chamado de Deus. Como Deus trabalha para te levar aonde Ele quer te usar. A obra missionária na minha vida começou no ano de 1984, quando aceitei o Senhor. E eu não aceitei o Senhor aqui em Rondônia, eu aceitei o Senhor no Ceará, uma igrejinha pequena. O senhor é natural de lá? Eu sou natural do Ceará, sim. Uma cidade pequena por nome de Iracema. E Deus, quando me chamou na cidade, eu era jogador de futebol, eu jogava para um clube da cidade. E um dia, quando nós estávamos jogando, escutei uma voz, me lançaram a bola, eu saía correndo, e escutei uma voz que dizia: não te quero aqui. Nossa. Vai para a minha casa. E naquele momento eu fiquei cego, assim como Paulo, quem conhece a história de Paulo. Isso foi rápido, é questão de segundos. Mas eu ignorei e segui jogando. Uns 10 minutos depois, ouço a voz de Deus outra vez dizendo: não te quero aqui, não insista. Que forte. Aí o Senhor já falou mais duro comigo. E naquele momento, eu escutei um carro de som que passava ao redor do campo, cantando o hino 15. Só que naquela cidade não havia carro de som. Não havia carro de som. E eu saí do campo naquele momento, chamei o técnico, disse: não, já não vou mais jogar, vou embora. E todo mundo ficaram, os jogadores não entenderam nada, ninguém entendeu nada. E eu fui para casa, cheguei em casa, troquei de roupa e fui para a igreja. Sim. Fui para a igreja, uma igrejinha pequena, incluindo a Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, olha. E aí me sentei lá nos últimos bancos, assim meio escondido, que era para ninguém me ver. E quando o pastor começou a pregar, ele parece que ele estava me olhando e me dizendo: é você.
A palavra foi direto, A assim, palavra né? direta. Quando ele terminou a pregação, eu dei de conta, já estava lá na frente aceitando o Senhor. Que bênção. E naquele dia saiu uma irmã que nem sei quem era, e disse: você vai ser um instrumento de Deus nessa igreja. Glória a Deus. Através de ti vai ser muitos jovens, vai ver muitos jovens nessa igreja, e você vai ir para as nações. Eu não, imagina, o dia que aceitei o Senhor, Não sabia nada, nem né? sabia nem o que era uma profecia, não sabia nada. Sim, Mas é o mover de Deus, a gente não entende. é verdade. E os dias passaram, eu comecei a ler um livro por nome de Diogê, aproximadamente há uns 6 meses depois, e lendo um testemunho de um missionário, creio que era de Argentina, e ele dizia que necessitava de pessoas para a obra missionária. E o Espírito Santo falou no meu coração: por que não vai? Por que você não vai? Eu olhei de um lado ao outro, mas eu não sabia, não entendia. Meu Deus, E é forte. foi quando Deus começou a trabalhar a respeito da nossa trajetória missionária. Sim. Os anos passaram, 87 eu vim para Porto Velho. 87 foi o ano que eu nasci. Pois é. Eu já tinha aí os 2 anos que tinha aceitado o Senhor, vim para Porto Velho. A trabalho? Vim a trabalho. Ah, sim. Uma aventura que... Por isso que eu digo, a gente não entende o plano de Deus. É, verdade. Não conhecia nada em Porto Velho. Não sabia nem aonde chegar. Meu Deus. Vinha outro louco que chegou para mim e disse: vamos para Porto Velho? Nós éramos muito apegados à família, minha família sempre viveu bem. E eu disse: vamos. Quando nós programamos tudo, compramos passagem, falei com a minha família, ficou todo mundo triste, preocupado. O que você vai fazer lá? Você não precisa ir para lá. Faltava 2 dias para nós vir para Porto Velho. Meu Deus. Sem saber nem onde ficava Porto Velho. Sem conhecer ninguém aqui em Porto Velho. 2 dias para a gente viajar. Chegou uma pessoa que tinha vivido aqui em Porto Velho. E nós fomos buscar, saber notícia, como era, se ele conhecia alguém que a gente podia alugar uma casa. E aí ele deu um telefone. Na época funcionava aquele sistema de cabina da Teleron. Não sei, eu acho que não é da minha época, não. Lá no Ceará chamava Tele Ceará, aqui chamava Teleron. E quando nós fomos lá, tem um atendente e será que você poderia nos ajudar a conseguir o telefone da Teleron de Porto Velho? Ela conseguiu. E nós conseguimos chamar um amigo, sem ele conhecer, ele tinha uma casa para alugar. Ele disse: eu tenho 30 dias que tento alugar essa casa. E o senhor disse que não eram crentes. E essa casa é para vocês. Nem conheço vocês, mas essa casa é para vocês. Chegamos na casa e começamos o processo de crescimento. Fui batizado aqui em Porto Velho, que eu passei esse tempo congregando, mas não fui batizado. Nas águas, se eu falo. Fui bautizado nas águas. Sim. E comecei a me dedicar na obra. Primeira congregação nossa aqui em Porto Velho foi aqui na Nova Porto Velho. Nova Porto Velho 1, naquela época, nem sei como é agora. Na igreja Nova Porto Velho. E começamos a congregar, fomos bautizados, pastor João Batista na época. E depois surgiu a necessidade de eu viajar ou de mudar de bairro. Aí mudei para o Tancredo Neves. E aí começamos trabalhar normal. E uma reunião de jovens da nossa congregação lá do Tancredo Neves 1. Sim. Foi quando, na época, o líder era o Marcos Paco, que hoje está em Curitiba, esteve em Brasília. Ele disse: por que nós não ajudamos missionários? E ajudar como?
surgiu a pergunta, uma reunião de jovens. A gente pode orar, a gente pode fazer culto missionário. E nasceu essa ideia no grupo de jovens. Foi quando que eu era o vice-líder de jovens, eu disse, eu fico com essa atividade missionária. E Deus começou a trabalhar na nossa vida e nós fomos se integrando cada vez mais no projeto de Deus. E a obra missionária foi crescendo e eu fui crescendo também no ministério. E um dia, nós já não era conhecido do pastor Joel. E a gente trabalhava um projeto muito organizado e muito perseguido também por alguns líderes. Porque, na verdade, o SOS Vida foi um conjunto ali lindo, né? Foi um trabalho abençoado. Que ali o senhor era líder ali do setor Do ali, setor. né? O senhor chegou a ser a líder do setor. Líder do setor. Nós tínhamos 150 jovens cantando. Cantando no grupo. Uhum. E mais aí uns 50 por algumas dificuldades que não cantavam. E aquele que se destaca, né? Querendo ou não, sofre, né? As retaliações. Claro, né? mas e aí, por isso que aconteceu, quando o senhor falou, né? Mas a perseguição não foi porque era o jovem, é porque era missão. Ah, sim. E um dia... O senhor trabalhava nos dois, então? Tanto Trabalhava, na era líder liderança de jovem, como na missão já. Como na missão. Ah, a gente fazia sim. atividades de jovens com visão missionária, festa de jovem com visão missionária, Sim, sempre foi, conferência de jovem com visão missionária, tudo isso. E um dia, nosso pastor Joel me chama 10 horas da noite no seu gabinete. A mim e o pastor Paulo Silveira, que era quem nos dava apoio juntamente com a Eunice. E ele disse, pastor Joel nos chamou, vamos lá, 10 horas da noite. Pegamos papéis, nossos projetos e fomos. E as palavras do pastor Joel foi essa. Há muita reclamação aqui que vocês estão trabalhando independente. Eu disse, não, pastor, esse aqui é o nosso projeto. Quando ele leu, ele tinha aquela mania de agarrar aqueles óculos dele assim. Mas isso aqui é muito bom. Isso é um projeto de apoio missionário. E melhor, não quero esse trabalho só na congregação. Eu quero a nível de setor. E começou, e quero a nível de Porto Velho. Meu Deus. E aí nós ficamos... E qual projeto era esse com a Projeto liderança? missionário. Era um projeto que a gente tinha de divulgação missionária, vigília missionária, sim. Conferências missionárias, tudo quanto é projeto de apoio aos missionários. Ah, sim. E ele viu e disse, não, isso é muito bom só para uma congregação. E nós começamos e fomos destacando os setores e fomos destacando a cidade. E um dia a igreja de Porto Velho sempre apoiou a fazer a escola de missões. A fazer a escola de missões que era na época no Rio de Janeiro. E o pastor Joel, eu estava um dia no meu trabalho, ele me chama. Ronaldo, eu necessito de alguém e pensei em você para fazer a escola de missões. Sim, pastor, eu estou à disposição. A primeira pergunta dele, o que você vai fazer do seu emprego? Eita. Primeiro desafio. Pastor, agora mesmo vou sair e vou pedir contas. Forte. Assim foi. Fui pedir contas e fomos... Segunda-feira você viaja para o Rio de Janeiro, já está tudo esperando, na Sename. Fizemos a escola de missões e antes de nós ir para o campo missionário, dentro do nosso trabalho da visão missionária, nós tínhamos aqui um programa, um projeto que era Luz na Madrugada. Nós evangelizávamos, eu saía evangelizar às 11, toda sexta-feira, às 11 horas da noite até 4 horas da manhã. Na época, quem são os mais antigos, Rosa dos Ventos, aí rock, rodoviária, todo isso aí, esse percurso, a gente vinha do Tancredo evangelizando. Toda essa área? Toda essa área, JK. Consegui muitas vezes delinquência, nos ameaçava, passa muitos perigos,
É porque naquela época era, como que vocês iam? Era de quê? A pé A ou de pé, bicicleta? andando. É mesmo? Lá no JK, em frente, perto da congregação do JK1. Não sei sim. como chama agora, que mudou de nome. É, Aí no JK1, antigo JK1. que é a sede lá agora, né? É onde é. Nós estávamos aí evangelizando. Aí fora tem uns bares, uns clubes. Sim. E nós estávamos evangelizando, entregando o tratado, conversando com o homem. O camarada chegou, botou a escopeta aqui. Se abaixa aí, pastor. Nem pastor nós era na época. Se abaixa aí e deu um tiro no peito do outro. O homem morreu com o tratado na mão. Meu Deus. Isso foi nossos primeiros passos. Sim. Deus nos preparando para a obra missionária. É mesmo. E fizemos a escola de missões no Rio de Janeiro, estagiamos no Paraguai, na Bolívia, e o pastor Joel, na época, que era o pastor, foi para a nossa formatura, e ele me disse, lá mesmo na EMAD, ele me disse, Ronaldo, você vai para a Bolívia. Pastor, antes de eu continuar, a gente vai para um intervalo rapidinho e já a gente retorna, tá? Fiquem ligadinho com a gente. Você está assistindo o podcast Você Crer. Oferecimento. Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte e Transfer Personalizados. Ministério Tabernáculo dos Milagres, bairro Tiradentes. Retornamos, glória a Deus. Olha, missionário tem muitas coisas para contar, gente. Não vai dar para resumir tanto, né, missionário? Temos que compartilhar todas as experiências. Então, fique ligadinho com a gente. Missionário Ronaldo vai continuar compartilhando e eu tenho certeza que essas experiências vai edificar a sua vida. Se você tem um chamado missionário, olha, observe a história do missionário e você vai ver que você tem que amar a obra missionária. Amém? Pode continuar, missionário. Continuando aqui, fizemos a escola de missões, regressamos, aonde eu quero chegar para falar o que é o chamado de Deus. Sim. Qual é o processo que Deus te leva para cumprir o seu chamado. Quando cheguei do Rio de Janeiro, pastor, sempre as atividades aqui, eu creio que ainda continua, 28 de fevereiro, A festa da igreja. a festa da igreja, o pastor sempre despedia, Sim. marcou a despedida. Quando o pastor disse que eu ia para a Bolívia, eu não senti nada. Eu cheguei, pastor, eu não sinto nenhuma chamada para ir para a Bolívia. E comecei a orar, Senhor, não me permita o Senhor sair daqui se o Senhor não vai comigo. Quando, 2 dias antes da despedida, chega uma chamada da Bolívia, não manda mais missionário para cá. E o pastor já disse, fica aí, porque nós temos outro convite. Tem um convite para a Venezuela. O coração chega, acelerou. Eita! E aí, programamos, o pastor marcou a data, fizemos toda a despedida. Aqui começa a maior preocupação. Fizeram uma despedida, uma caravana foi conosco até o aeroporto, mas daí para frente você começa a sentir o peso. Eu entrei na sala VIP de embarque, todo mundo ficou para trás. Agora eu ia para um lugar que nem sabia onde ia chegar, nem sabia como chegar. Não tinha ninguém lhe recebendo lá. Não tinha, nós tínhamos uma missionária lá, Ah, sim. que era a missionária Geile. Mas, graças a Deus, que antes, já no meio de viagem, foi que eu entrei em contato com ela para avisar que eu ia chegar, para ver se ela podia me receber. Ela me recebeu em Valência e começamos os primeiros dias na Venezuela. Desafiador, preocupante. Agora, longe de todo, começa você e Deus. Meu Deus, é forte. E até também a questão da adaptação do clima, de tudo, né, pastor? O pior de tudo não é tanto o clima, porque quem é acostumado no clima de Porto Velho aguenta qualquer coisa, né? Pelo clima quente se aguenta em qualquer lugar. Sim. E aí cheguei na cidade de Barquisimeto, tinha outro pastor, e ele vinha para o Brasil, e ele me disse, aí vou deixar a igreja e você se vire para falar espanhol, você se vire. Meu Deus. Eu cheguei hoje, ele saiu amanhã.
veio os primeiros desafios. Peguei a Bíblia e comecei, ainda lembro até hoje. Vamos ler no livro, lá na Venezuela. Meus irmãos, vamos ler no livro de Atos. Os irmãos quedaram me mirando, olhando, Atos, que no espanhol é Hechos. Ah, sim. Eu disse Atos, e eles ficaram me olhando. Sem saber. Sem saber. Que era. Aí foi que um irmão do lado me disse, Hechos. Ah, Hechos. Foi a primeira palavra ali. A primeira palavra. E eu comecei, quando fechei a Bíblia, abri a Bíblia aí, e eu via como as palavras caíam como se fosse uma flanela, Em espanhol, o senhor fala? em espanhol. E aí o senhor conseguiu? E aí eu comecei a ler e o Espírito Santo disse, lê o que você vê. Meu Deus, que E as palavras diziam assim como uma faixa, para quem entenda pronto, melhor. Faixa, uma pronto. faixa. Isso tudo é desafio missionário. É. E as palavras, e o Espírito Santo disse, você vai falar aquilo que você vai ver. E foi descendo as palavras e eu fui falando. E graças a Deus, preguei. Quando terminei de pregar, um irmão me chama e disse, pastor, você já falava espanhol? Eu digo, nem uma palavra. Tivemos algumas Deus classes, do céu. mas você pregou o culto forte. todo em espanhol. Eu digo, meu Deus, glória a Deus. E a partir daí, nós começamos a fazer a obra do Senhor. E qual foi o maior desafio desses anos? São quantos anos já na obra missionária? São 26 anos. 26 anos. Fez agora em junho, dia 14 de junho, fez 26 anos. Desses 26 anos, tem uma experiência assim muito forte que marcou assim de todas que você já passou. Algo que você pode compartilhar com a gente? Posso. Pra gente finalizar. Você crê? Eita, eu creio, glória a Deus. Essa foi forte. Um dia nós estávamos na nossa igreja em Maracaibo, chegou um jovem, aí de uns 20 e poucos anos, e a nossa igreja em Maracaibo todavia não estava terminada, a gente tinha que tirar as cadeiras e botar todos os dias, e eu estava acomodando. E ele chega, pastor, eu quero falar contigo. Eu digo, pois não, vamos botar uma cadeira para que a gente se sente. Não, eu quero falar contigo de pé. Eita, Meu Deus, eu já pensei agora. meu Deus. Disse, olha, pastor, eu escuto que você ora e Jesus cura. Eu estou com meu filho desenganado dos médicos. E venho aqui para que você ore. Aí puxou uma pistola e botou assim, porque se meu filho morrer, você também vai morrer. Meu Deus. Eu respirei, claro que aquilo foi um choque para mim. Sim. A primeira vez que eu vi uma pistola assim me apontando, e eu levantei, botei o dedo no nariz dele assim e disse, olha, se os médicos com toda a tecnologia lá no hospital não podem fazer nada por ti, eu tampouco posso. Mas eu vou lá no hospital orar pelo teu filho. Puxou a pistola e disse, é melhor que você vá, porque se você não for, você já sabe o que vai acontecer. Meu Deus. E naquela hora ele saiu. Eu perguntei que hora, ele disse às 11 horas, a meio-dia, ele passava me buscando, e ele saiu. Depois que ele saiu, aí caiu a ficha. As pernas tremiam, os nervos, e já não tinha mais mensagem que eu estava me preparando para pregar nesse dia, já não tinha mais mensagem. O que eu ia pregar? E os irmãos chegaram para o culto e eu disse, olha, aqui veio um jovem hoje e eu necessito de 2 milagres. O primeiro milagre era o menino e o segundo milagre era eu. Pedi aos irmãos, esse jovem está com o filho dele hospitalizado, grave, em coma, há mais de mês, e os médicos não dão nenhuma garantia de vida. Meu Deus. E se ele... Nós vamos orar para que o Senhor visite lá o hospital hoje. Eu só disse um milagre. O milagre era a criança, o outro era eu. Quando nós oramos, um grupo de irmãos, aí uns 20 irmãos, demos as mãos, fizemos um círculo, demos as mãos, Senhor, visita. Eu nunca orei com tanta fé na minha vida. Porque ou o menino se curava, ou eu morria. Você morreu. Era 2. Eita. E o pessoal saiu,
não falei nada para a esposa a respeito do que tinha passado, porque há coisa que a gente não pode comentar tudo com a família. Senão ia desestruturar, né? Que a E mulher é aí mais sensível. não era só eu, ia ser ela. Sim. E claro que ela viu o semblante, que passou algo, eu disse, não, está tudo bem. O pessoal saiu para casa, terminamos o culto, e eu fui para casa, já não tinha apetite de comer, não tinha Meu sono, Deus. passei a noite pedindo misericórdia de Deus. E dizendo, Jesus, eu não vim para a Venezuela para morrer dessa maneira. É verdade. Eu vim para fazer a tua obra. Glória a Deus. Senhor, faz um milagre na vida desse menino. Aleluia. Amanheceu o dia, e as horas iam passando, que ia chegando às 9 horas, o coração ia disparando, 10 horas, ia acelerando, porque meio-dia ele ia chegar, 11 horas, meio-dia não chegou, 12h30, eu chamo para um familiar que eu conhecia, que era uma jovem da igreja, disse, minha filha, fulano ficou de vir aqui me buscar para o hospital. Ela disse, pastor, você não sabe não. Aquilo foram segundos que para mim pareceu uma hora. Pastor, você não sabe não. Eu digo, o que passou, minha filha? Pastor, à noite mesmo, o rapaz voltou de coma. Meu Deus. E já está em casa. Glória a Vindo a Deus. junta médica, fizeram tudo quanto é exame, não detectaram nenhum problema na criança. Está curada. Eu dei o maior glória a Deus da minha vida. Aleluia. Glória a Deus, assim eu sigo vivendo, Jesus. Muito obrigado. Essa foi uma experiência muito forte que Sim. eu não sei fazer milagre. Eu não sei fazer milagre. Já vi muitas pessoas ser curadas, já orei por muitas pessoas, já vi muito milagre, mas eu não sei fazer milagre. E Deus só faz o milagre que Ele quer, Glória quando a Deus. pessoa crê. Se você crê, Deus pode fazer um milagre na sua vida. Amém. Claro que isso são muitas experiências que vivimos que não dá para contar em meia hora. Sim. É verdade. E mais missionário que fala muito, porque eu gosto do detalhe, eu gosto de começar aqui, para você entender aonde nós queremos chegar, como Deus faz. Missionário, nosso ver de fora que não estamos lá, às vezes a gente pensa que o maior desafio é o financeiro, né? Ele seria um dos, mas se eu acredito que o maior desafio no campo missionário é o espiritual? O maior desafio que a gente enfrenta no campo missionário é justamente o eu. Sim. O eu. O eu é tremendo. Meu Deus. Eu não posso, Uhum. eu não quero, eu não aguento. Uhum. Mas quando nós temos o chamado de Deus, o chamado vai mais forte. O chamado é mais forte do que as finanças. As finanças são importantes, mas o chamado de Deus é mais forte do que Aleluia. é mais importante do que as finanças. Verdade. Não é fácil. Todo no campo missionário é desafios. Verdade. O idioma é um grande desafio. O idioma é um grande desafio. A cultura é um grande desafio. Mas o maior desafio é a gente superar nós mesmos. Esse é o maior desafio. Bênção, missionário. Porque a gente tem que aprender a crer. Se você crê, e há momentos que você está tão sem forças, que é até difícil de crer. Verdade. Crer quando tudo está bem é muito fácil. Mas crer quando alguém põe uma pistola assim na sua cabeça e dizer, se meu filho morrer, você também vai morrer. O que que a gente pode fazer? Aí tem que haver a intervenção de Deus. Totalmente, A missionário. intervenção de Deus para a gente crer que Deus é quem está conosco. É como eu falei à noite no culto. Aquele que me enviou está comigo. Aleluia. Ele não me deixa só, É verdade. porque eu faço aquilo que lhe agrada. Glória a Deus. Eu convido a você a se preocupar com a obra missionária. Sim. Nós estamos vivendo momentos que as pessoas estão preocupadas com muitas coisas. Estão preocupadas como na carreira, que isso não é mal, isso é importante. Estão preocupados com a sua aparência, sua elegância, como eu me visto, como as pessoas vão me ver. É verdade. Mas missões, eu tenho um lema de uma camisa que nós temos aí no Congresso. O lema diz, missões, me ocupo,
ou me preocupo? A gente se preocupa com muitas coisas, mas nem sempre a gente se ocupa. Missões é para a gente se ocupar. Você que está nos vendo, se ocupe com missões. É o melhor investimento que a gente faz na vida, é servir ao Senhor. É verdade. Temos 26 anos no campo missionário. Já passamos, sim, momentos difíceis. Mas a boa mão de Deus nos alcançou em todo. Com toda a situação que a Venezuela está passando. Deus nunca deixou nós passar um dia com fome. Glória a Deus. Já vi muitas pessoas na Venezuela desesperadas de fome. Meu Deus. Eu posso contar mais uma para terminar? Pode. Fica à vontade. Essa sim é mais forte todavia. Nós temos uma congregação na cidade de Maracaibo. Eu sei que esses nomes para vocês são desconhecidos. E nós temos uma congregação em Maracaibo. De Barquisimeto, onde nós moramos, para Maracaibo, são 400 quilômetros. Nós vivemos dias na Venezuela que para a gente comprar 1 quilo de alimento, tinha que passar a noite nas filas. Não era a quantidade que você queria comprar, 1 quilo. Passei 12 dias na fila da gasolina para abastecer 20 litros de gasolina. 12 dias? 12 dias e 12 noites. Meu Deus. Fazendo as necessidades aí, numa bolsinha, essas coisas a gente... Mas, queridos, eu vivi a minha experiência mais triste e mais forte que eu vivi no campo missionário. Na nossa congregação em Maracaibo tem um velhinho chamado irmão Manuel. Irmão Manuel devia ter aí na época 70 anos, 72 anos. Ele era muito alegre e ele me chamava de pai. Ele me chamava de pai. Tanto o carinho que a gente tinha por ele, ele tinha pela gente. No meio desta crise, 2019, a esposa dele é 1,5 metro. Ela me chama, pastor, ela não era evangélica. Só ele? Só ele. Pastor, o irmão Manuel está enfermo. Venha visitar, venha rápido. Na época nós não tínhamos gasolina. Consegui gasolina, mas não tinha comida, porque eu tinha que viajar, eu tinha que levar comida. Meu Deus. Tive que esperar mais uma semana. Consegui, já tinha gasolina, já tinha comida, vamos viajar, vamos. Saí com a minha esposa, quando vamos, menos da metade da viagem, ela me chama. Pastor, Manuel morreu. Meu Deus. Nós fomos, chegamos lá, paramos o carro, abraçamos, a família reunida, já estava cavando, não estavam cavando, ia começar cavando a sepultura mesmo, porque ele não tinha dinheiro para a funerária. A crise que a gente vivia. E eu fiz já um serviço aí. Isso em 2019. 2019. Mandei chamar uma funerária, mandei averiguar quanto era eu pagar a despesa do sepultamento. Ele saía para fazer a diligência. E eu fiquei, claro que a gente, 400, já era 6 horas de viagem, 400 quilômetros. E terminou todo esse processo, eu chamei ela e disse... Irmã, eu queria te fazer uma pergunta. Que foi mesmo que o irmão Manuel morreu? Ela chorou e me abraçou. Quando eu cheguei, ela me disse, pastor, se o senhor estivesse aqui, o meu esposo não tinha morrido. Meu Deus. E eu perguntei, minha irmã, de que ele morreu? Ela baixou a cabeça e chorando me disse, meu esposo morreu de fome. Meu Deus. Isso me dói até hoje. Ele nunca falou Um dos nossos obreiros morreu de fome. Meu Deus. Passou uma semana sem se alimentar, não tinha o que comer. Não tinha o que comer e a família me chamava, mas eu não tinha como viajar, que eu não tinha gasolina. E quando conseguia gasolina não tinha alimento. Isso foi muito doloroso para a gente. Foi uma experiência de tristeza para mim. Essa foi, além dos processos que passamos, para mim, essa foi a tristeza mais grande.
Saber que uma pessoa morreu de fome sem você poder ajudar. Isso foi muito doloroso para mim. Mas graças a Deus que apoia uma família, já não podia mais fazer nada. Apoia uma família e graças a Deus seguimos ali fazendo a obra do Senhor. A situação Do país ali. do país continua todavia muito difícil, mas eu peço que ore por nós. Amém. Amém. Você que está aqui no Brasil, o Brasil é um pedaço do céu. É verdade. Eu vejo muita pessoa falando de crise. Vocês não sabem o que é crise. É verdade. Vocês não sabem o que é uma crise. Você não sabe o que é passar 2 anos sem comer um pedaço de carne. Você não sabe o que é anoitecer e ver seus filhos chorando, como a irmã que chegou na porta de casa. Pastor, se você não tiver água para dar para meus filhos, o primeiro carro que passar eu vou me atirar debaixo porque eu não aguento ver meus filhos morrendo de fome. Você não crê como fica o nosso sistema emocional abalado. Verdade. Mas a gente tem que ter um equilíbrio. Que a um chorando, você tem que dar esperança a outro. É verdade. E Deus nos chamou para levar esperança e amor àquela nação. É verdade. Deus abençoe vocês aqui no Brasil. Deus abençoe a igreja de Porto Velho. Amém. Obrigado, missionário. Obrigado mesmo. Gente do céu, que entrevista impactante, viu? Orem pelo missionário Ronaldo, pela sua família, né? Pela Venezuela, para que Deus levante mais missionários para levar o ID do Senhor lá. Se você sentir no coração de estar ajudando o missionário, vai ficar, né, o telefone dele aí à disposição e você pode estar entrando em contato com o missionário para estar ajudando, tá bom? Orem por missões, para que Deus venha levantar mais pessoas. Esse congresso de missões não é só um momento de reunir pessoas só para ouvir a palavra. É um momento de despertamento, para que Deus possa levantar mais missionários no Brasil e no mundo. Em nome de Jesus. Deus abençoe você e compartilhe essa entrevista em nome de Jesus. Você está assistindo o podcast Você Crer. Oferecimento. Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados. Ministério Tabernáculo dos Milagres, bairro Tiradentes.